Olá, 6h43. Vamos que tem notícia quente aqui, hein? Lembra de Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil? Pois é, nesta última sexta-feira ele prestou esclarecimentos à CPI da sonegação e renúncia fiscal. Vamos ver então como foi essa primeira ida, a primeira, viu, de Antônio Galvão aos trabalhos da CPI aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, teve o direito de falar por 10 minutos antes de começar os questionamentos da Comissão da Renúncia e Sonegação Fiscal. Tempo concedido pelo presidente da CPI, o deputado Wilson Santos. Galvão usou o tempo para falar sobre pesquisas de sementes, vazio sanitário da soja e também dos trabalhos já realizados entre a Assembleia Legislativa e a ProSoja. Eu acredito que é um dos grandes motes, inclusive, de me trazer aqui para essa CPI, foi esse enfrentamento que eu tive a coragem de fazer com quem sempre quer dominar de qualquer forma o estado de Mato Grosso em detrimento próprio, em desfavor da grande maioria do produtor rural do estado de Mato Grosso. Ou seja, hoje mais de 80% do produtor de soja do estado de Mato Grosso planta abaixo de 1.000 hectares. Mas a CPI queria outras respostas, queria elucidar as declarações do filho de Antônio Galvão em uma conversa de WhatsApp, onde ele diz que o pai usou dinheiro indevido da AproSoja, mais de R$1,5 milhão para beneficiar a atual esposa. Queria respostas também sobre a suposta sonegação fiscal de Galvão, envolvendo a propriedade dele com a aplicação de multa de R$140 mil no município de Vera. Cobrou respostas também sobre o suposto financiamento de atos do dia 7 de setembro em Brasília. Diante de denúncias de pagamentos com PIX para cobrir despesas de viagens de apoiadores do presidente Bolsonaro, com dinheiro da entidade, Galvão nega todas as acusações. Afirma que o dinheiro da entidade é privado e não público e que todas as outras denúncias são infundadas. O deputado Wilson Santos definiu falta de contribuição à CPI diante das respostas de Galvão. Galvão enrolou, não trouxe documento algum, não apresentou a prestação de contas dos últimos 138 milhões que entraram nos cofres da ProSoja. O parlamentar alega que mesmo que ainda não tem entendimento jurídico definido sobre o dinheiro do FETAB, se é público ou privado, esclarece que existem posições diferentes, como o caso da Procuradoria-Geral do Estado, que entende ser recurso privado, e o STF público. Mas ainda assim, defende que Galvão deveria prestar contas. E a dúvida continua, se é dinheiro público ou se é dinheiro privado. É o Brasil. Você tem a Procuradoria-Geral do Estado dizendo que é dinheiro privado. Você tem uma decisão preliminar do Supremo Tribunal Federal dizendo que é dinheiro público. Então, nós vamos continuar as investigações. Diante do caso, os deputados que compõem a CPI podem rever leis e modificar dispositivos que tratam dos fundos. Podem ser extintos. Há projetos já tramitando na casa para que torne lei. Aí sim nós teremos força de lei para obrigar a prestação de contas. E também nós torcemos para que o Supremo decida logo essa questão. Há a sinalização preliminar que é recurso público, mas é preciso ter uma votação definitiva do Supremo se essa contribuição individual do produtor é ou não recurso público. A comissão não descarta agora convocar novamente Antônio Galvão com a obrigatoriedade de levar a prestação de contas da ProSoja, referente aos 2 anos de gestão dele, com receita aproximada de R$140 milhões, e também de convocar o próprio filho de Antônio Galvão. Professor Haroldo Arruda, o presidente da CPI, deputado Wilson Santos, disse o seguinte, olha, não trouxe nenhum documento, ou seja, ele pode ser convocado novamente. Inclusive, Galvão repudiou o fato de que o deputado Wilson Santos tenha citado o caso do filho de Galvão em redes sociais, no WhatsApp, né? O Galvão disse, foi muito claro à CPI, olha, o que meu filho disse não é oficial, então eu não vou responder aquilo que não se trata de uma denúncia oficial. Portanto, não houve nenhum tipo de avanço nos trabalhos da CPI e nem tampouco a principal resposta, de fato, o dinheiro, o recurso do FETAB, é público ou privado?
Em situações como essa, eu sempre acho que o grande filósofo alemão Immanuel Kant sempre tem razão. Ele dizia assim, ó, aquele que não sabe o que procura não identifica o que acha. Simples assim. As premissas que estão sendo adotadas para se chegar a algum lugar com relação a essa questão da denúncia do Galvão, elas não são sólidas. Primeiro, é privado ou é público? Você vê que todas as entrevistas que nós trazemos aqui na TV, e tudo está exatamente flanando, flutuando, perambulando em cima exatamente desse ponto que para mim é fundamental. É público ou é privado a questão do dinheiro que foi feito o repasse para a ProSoja? O Supremo Tribunal Federal é a corte máxima do Poder Judiciário. Portanto, a meu ver, né, eu não sou advogado, não sou nada, eu acho que é por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que as coisas devem andar. Se o Supremo Tribunal Federal acha que é público, existe uma corresponsabilidade ou de certa forma, conivência com o próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que não viu o repasse que foi feito, um repasse milionário, dinheiro do FETAB, né? Então, você está entendendo o raciocínio? Quer dizer, precisa se resolver primeiro essa questão, né? Porque não adianta a Procuradoria-Geral dizer que é dinheiro privado, que o STF dizer que é dinheiro público, se não define exatamente qual é a origem desse dinheiro. É o contrário, viu? A Procuradoria-Geral do Estado diz que é privado. Entende que é privado. Exatamente, o STF público. Exatamente. E o STF público. Então, eu acho assim, ficam perambulando em cima de um assunto que, de certa forma, a raiz dele já nasceu morta. Se não decidir exatamente isso, não adianta nada. É por isso que o Galvão vai lá e se beneficia exatamente de uma situação como essa. Ele está alicerçando os seus argumentos exatamente nisso, porque existe uma instituição, a Procuradoria-Geral do Estado, que o blinda nessa situação. Eu entendo exatamente isso, né? Enquanto não decidir isso, vai ficar essa lenga-lenga aí. Kleber Lima, enquanto não tem esse entendimento à luz da lei, se é público ou se é privado, se houver, por exemplo, o entendimento de que o recurso é público, mas a legislação possui inúmeras falhas que talvez não permitisse essa leitura, aí vai ser retroativo? A instituição pode responder por algo em que até então não era pecado, digamos assim, ela estava cumprindo a legislação? Pode haver esse desfecho também? Pode haver. Porque existe aí um vácuo jurídico, né? uma dúvida. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa: a Procuradoria de Estado não decide nada. Nós tivemos recentemente um debate acalorado do desembargador Orlando Perry com o governador Mauro Mendes durante a reunião do Conselho Estadual de Previdência, que isso foi uma lição para todos nós, né? O desembargador Orlando Perry, o governador se amparava tudo na Procuradoria de Estado, e o desembargador Orlando Perry deixou claro que Procuradoria de Estado é assessoria jurídica. Ela dá parecer para o cliente dela, que é, ou o patrão no caso, que é o governador ou o governo do Estado. Quem decide são os órgãos da Justiça, eles é que decidem. Assim como o Ministério Público também não decide nada, mas ele já tem o poder de fiscal da lei, de fazer as denúncias. E é exatamente o que fez agora o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira. Notícia aqui de ontem do Hiper Notícias. O Ministério Público de Mato Grosso pede a inconstitucionalidade dos repasses do FETAB para as entidades. Vou ler aqui rapidinho. Sim, fica à vontade. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com ação direta de inconstitucionalidade, ADI, junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alegando a inconstitucionalidade da Lei Estadual 7263, a chamada Lei do FETAB, e o Decreto 1261 de março de 2000, que prevê o pagamento de contribuições tributárias a várias entidades do agronegócio mato-grossense, escolhidas sem a realização de quaisquer procedimentos licitatórios por contribuintes que optarem pelo deferimento, mecanismo de substituição tributária, quando do recolhimento do ICMS. Isso é mais um angu, mais um caroço nesse angu, melhor dizendo, Luciana, porque o ex-procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Paulo Prado, chegou a emitir um parecer dizendo que a contribuição era privada, legal e privada, e que as entidades do agro não precisavam prestar contas. Agora, recentemente, um promotor de justiça, o Célio Fúrio, baseado naquele parecer do Paulo Prado, foi na mesma linha. E agora, o atual Procurador-Geral de Justiça tem um entendimento oposto.
e disse que não, é sim dinheiro público, porque quem paga é beneficiado com um diferimento, que é uma discussão mais complexa, eu não me sinto em condições de esclarecer agora exatamente o que seja, mas o entendimento é de que há um tipo de benefício para a pessoa que faz a contribuição quando ela vai pagar imposto. É como se fosse um tipo dessas contribuições que os empresários fazem para a lei de cultura e depois ela tem um abatimento. Então, aquele dinheiro, por exemplo, da lei de incentivo à cultura é público, porque em vez do contribuinte recolher o imposto para o governo e o governo repassar, ele faz o repasse direto. Então, ele é público. E, de fato, que é o seguinte, para resumir essa história, se as entidades do agro, e aí não só a ProSoja, da área de soja, mas as de madeira, de carne, se todas elas entenderem o que está significando esse movimento e aprenderem alguma coisa, elas tomarão a iniciativa de prestar contas, porque a transparência hoje é um valor da sociedade mundial, não é só brasileira. E elas que sempre estão na linha de ponta de pesquisa, têm que também avançar mais nessa prestação de contas, porque isso é uma exigência da sociedade e não vai fazer mal a ninguém. Qual que é o problema? As grandes empresas prestam conta, publicam balanço anualmente. Por que entidades ligadas a uma polêmica dessa natureza, por que elas não tomam a iniciativa de prestar conta? Eu acho que é mais saudável, né? Para elas, sim, inclusive, sair dessa polêmica e de uma maneira grandiosa, demonstrando que não tem medo de esconder nada, exceto, evidentemente, se a destinação desse recurso não for tão republicana assim, né? E aí existe até ameaça agora, professor. O Wilson Santos falou, e também o deputado Avalone, que por conta de toda essa questão pode haver até a suspensão dos fundos. E aí todo mundo seria prejudicado, todas as outras entidades. Exatamente, por conta exatamente de algo que deveria ser muito natural, considerando que o recurso, levando em consideração que o recurso realmente possa ser público, né? Na medida que é público, precisa ter transparência, em todos os sentidos, né? Infelizmente, o desdobramento de tudo isso está acontecendo, essa denúncia, esses encontros todos, né, essas oitivas todas, exatamente por falta de transparência com o recurso do imposto que eu pago, que você paga, que todos nós pagamos. E outra coisa que me incomoda muito com relação à questão do desvio é o fato de nós termos aí um dinheiro que era para habitação e transporte não ser, de certa forma, pleno utilizado para esse destino. Mas, infelizmente ou felizmente, não se sabe por quê, né, houve um outro destino para esse recurso. Bom, eu vou para duas mensagens aqui. Tem um telespectador que está dando bronca, viu? Tá me perguntando por que eu não li a mensagem dele. Então, eu vou ler aqui. Bom dia, bancada. O que não estou entendendo é que o professor Wilson tem formação em direito, como eu. A lei diz que cabe provar a quem alega. Agora, ele quer que o acusado prove? A CPI tem que provar com indícios de autoria e prova de existência de um crime sem provas. É nulo ou anulável todo esse trâmite, ou seja, só falatório do STF e da Assembleia Legislativa. Bom, mas o deputado Wilson Santos queria que pelo menos Antônio Galvão levasse o demonstrativo, uma prestação de contas da entidade. Seria a transparência, no caso, sendo cobrada, né? Mas pela lei ele tem razão, né? Sim, também tem. Não estou dizendo que ele não tem razão não. Mas o que a CPI gostaria de ter são dados, né? São documentos que somente a entidade pode estar fornecendo. E aí foi o que o deputado quis dizer, olha, nós nesse momento gostaríamos da colaboração, já que não existe no entendimento né, da ProSoja nenhum indício de irregularidade, então por que não se antecipar, não colaborar e traz a prestação de contas? Bom dia, bancada. Esse PSDB e Dória vão queimar todos que o seguirem. Exemplo foi o deputado Wilson Santos, quando deixou a prefeitura para concorrer ao governo. Dória só foi eleito porque disse que iria apoiar Bolsonaro. Verdade isso? À época ele era um defensor de todos os pensamentos, todas as ações do presidente Jair Bolsonaro, né? Agiu como um seguidor de Maquiavel, né? Até enquanto o presidente Jair Bolsonaro foi interessante para ele politicamente, ele manteve, assim como muitos outros, né? Que ficaram à sombra do presidente Jair Bolsonaro. E a hora que realmente
acharam a primeira oportunidade de começar a desconstrução, eles caíram fora. Muitos traidores. É um casamento que acabou, Kleber Lima, já começou cheio de interesse, já tinha a data de validade? O casamento de Dória com Bolsonaro, e aí foi meramente interesse ou foram divergências mesmo? Ou já estava tudo planejado? Foi um casamento ali, né, para poder se beneficiar e pronto? Não foi só o Dória que desembarcou, não. Muita gente, né, do partido dele, inclusive, pelo qual ele foi eleito, desembarcou. Ele saiu do partido, as coisas mudam na política. Aproveitar aqui, Luciana, esse momento de mensagens para mandar abraços aqui, nossa audiência. O presidente da Câmara de Cuiabá, o vereador Juca do Guaraná, ele me falou esse fim de semana que ele acorda nos assistindo todos os dias, que ele programa a televisão e acorda e fala assim, tá bom, né? Ia ser pior. Ele dormir com a gente, pelo menos acorda. Todos os dias. Um abraço para o senhor, vereador Juca, e aqui o publicitário, aliás, jornalista Menotti Grige, mandou um abraço também, está na audiência, já mandou fotinha e falou que é primo do Haroldo. É meu primo. Falei, primo a gente não escolhe, né? Mas fazer o quê? Parabéns aí a você pela semana. Boa sorte, Menotti. Opa, bom dia a todos vocês então, e nós mostramos aqui bastante a Câmara de Vereadores na semana passada, porque o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, foi lá, né, e foi recepcionado pelo presidente Juca do Guaraná. Menotti também, tão diplomático, eu não sabia que o senhor era primo dele não, professor? Sou primo do Menotti há muitos anos, inclusive eu fui orientador da dissertação de mestrado dele, de graduação dele. Por sinal, uma graduação muito bem construída, um trabalho muito bem feito, né? Tirou 10. Opa, tá bom, gente. Olha só, então, para não você teve que nada é 10... a ver com o fato de ser primo, né? É porque foi por mérito mesmo. Né? Mérito, claro. Ele é inteligentíssimo. Não, Menotti... Não estou colocando a sua nota sob suspeita, não. É só para não perder a piada, Menotti. Menotti, super inteligente, sou fã dele. Eu Bom, também. gente, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos, viu?